Olá pessoal, nós vamos ver nesse vídeo como fazer análise gráfica em gráficos lineares. Nós vamos trabalhar aqui com dois métodos de análise. O primeiro deles eu chamei de método manual. Esse método fornece para a gente um ajuste aproximado e ele é mais comum quando se faz um gráfico então à mão em papel milimetrado. E o outro método é chamado de regressão linear. Ele utiliza então um algoritmo matemático que vai fornecer para a gente a melhor reta de ajuste. Em relação à análise gráfica manual, nesse método o que nós fazemos então é desenhar um gráfico, pode ser em papel milimetrado por exemplo, você vai lá, como nesse exemplo aqui, você coloca os seus pontos experimentais em um gráfico, e daí depois você utiliza então uma régua para fazer o traçado de uma reta de ajuste, onde esse ajuste significa a gente fazer uma reta que indique a tendência dos pontos experimentais. Como está escrito aqui, né, você deve fazer uma média, tentando minimizar a distância entre a reta desenhada, né, reta de ajuste, e os pontos experimentais. Nunca se deve desenhar, por exemplo, várias retas, né, ligando os pontos aqui, ou mesmo fazer uma curva suave, né, que vá interpolando. A nossa ideia é fazer simplesmente uma reta que vai então mostrar a tendência dos pontos experimentais. Eventualmente, essa reta que nós desenhamos, ela não passa sobre ponto algum que você desenhou. Né? E um outro erro que é bastante comum é a pessoa, por exemplo, colocar a reta sobre o primeiro ponto e traçar uma reta ligando o primeiro até o último ponto. Em geral, essa não é a melhor reta de ajuste. E nesse método, o que nós vamos fazer então vai ser escolher dois pontos sobre essa reta que foi desenhada, e nós vamos utilizar esses pontos para fazer o cálculo dos coeficientes linear A' e coeficiente angular B' da reta de ajuste. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, nós temos então aqui os dois pontos foram desenhados, eu chamei aqui de ponto P1 e ponto P2. E a partir desse momento, quando nós escolhemos dois pontos aqui sobre a reta, nós vamos utilizar somente esses pontos para nós fazermos o cálculo dos coeficientes. Em geral, o que eu faço aqui é escolher um ponto mais ou menos na parte inicial do gráfico, o ponto P1, e um ponto mais para a parte final do gráfico, para o ponto P2. E eu costumo pegar, por exemplo, um ponto que seja fácil de ler em uma das coordenadas, por exemplo, ele caia sobre uma das marcas de escala sobre o eixo X, você anota esse valor e daí você lê o valor de y correspondente e faz a mesma coisa para o ponto P2. E depois de você ter então esses dois pontos P1 e P2, você vai calcular o coeficiente angular B' através dessa relação ΔY dividido por ΔX, onde esse delta significa a variação. Então ΔY vai ser o valor de y2 menos o valor de y1 dividido por ΔX, que vai ser o valor de x2 menos o valor de x1. Você substitui isso aqui e dessa maneira, de maneira simples e rápida, você calcula uma boa estimativa do coeficiente angular B'. E para você calcular o coeficiente A', o coeficiente linear, você vai pegar um dos pontos, P1 ou P2. Nesse exemplo eu peguei o P1 e você vai substituir então nessa relação da reta y1 igual a A' mais B' x', os pontos x1 e y1. Certo? Você substitui aqui então e você utiliza o B' que foi calculado no passo anterior. E com isso você calcula o coeficiente A'. Esse método de medida, apesar de ser aproximado, como eu já falei, se você fizer ele com cuidado, você obtém bom resultado aqui para os coeficientes. Agora, quando você tem uma grande dispersão dos dados experimentais, pode ficar mais evidente a dificuldade, né, de você traçar uma melhor reta, uma reta de ajuste simplesmente à mão. Né? Então, para a gente tirar essa ambiguidade no traçado da melhor reta, o que nós podemos fazer é utilizar esse método que é chamado então de regressão linear ou método dos mínimos quadrados. Esse nome já vai ficar evidente
logo adiante. Nesse método, nós vamos pegar então o conjunto de pontos experimentais, xi, yi, e utilizar eles para alimentar então um algoritmo matemático que vai fazer com que a gente calcule a melhor reta de ajuste. Isso significa o melhor A e o melhor B, que vão fazer então com que a gente tenha uma boa reta de ajuste para esses pontos. Para a gente fazer isso, vamos pegar esse gráfico aqui de exemplo aqui. Quando nós olhamos aqui, tem os eixos, os pontos experimentais, nós poderíamos, em princípio, pensar num método onde nós podemos desenhar uma reta e se a gente considerar, por exemplo, positiva uma distância aqui entre a reta e o ponto experimental, quando ele está acima da reta. E o que está abaixo da reta nós poderíamos considerar negativo. Nós poderíamos somar essas distâncias e zerar esse valor. Você tem valores positivos anulados por valores positivos, você poderia zerar. O problema de fazer esse método é que ele não tem uma só solução. Existem retas que nós podemos desenhar que têm valores positivos bastante altos e valores negativos altos também, de maneira que a gente zera a nossa relação, mas ela certamente não é uma reta que representa a tendência dos pontos. Para a gente achar uma solução que seja unívoca, você somente tem uma solução, o que se faz é não somar as distâncias, mas somar as distâncias ao quadrado. É daí que vem o nome de mínimos quadrados. Como o quadrado da distância sempre é um valor positivo, quando nós somamos essas distâncias ao quadrado, o que nós fazemos é isso que está colocado aqui nessa relação. Dizer que o que nós queremos é que o somatório para todos os pontos de i igual a 1 até n da distância ao quadrado entre o ponto e a reta de ajuste tem um valor mínimo. Para a gente fazer isso envolve o cálculo de derivada primeira. Se vocês querem saber como isso é obtido, cliquem aqui no link aqui abaixo, que daí eu mostro para vocês de onde como é que a gente utiliza esse critério então de minimização para nós calcularmos qual é a condição para que você tenha esse mínimo aqui. O resultado que nós obtemos com isso é isso que está escrito aqui. Essas são as equações que nós podemos então utilizar para calcular o valor do coeficiente angular B e do coeficiente linear A. Essas relações aqui são um pouco grandes aqui, Vocês não precisam decorar essas fórmulas. E, de fato, elas são muito mais simples do que parece. Para a gente fazer os cálculos tanto de B quanto de A, nós precisamos somente de 4 somatórios, que são esses que estão aqui abaixo. Ou seja, o somatório de todos os valores de x, o somatório de todos os valores de x ao quadrado, o somatório do produto de x e yi para cada par de dados experimentais e o somatório de todos os y. Então, quando nós temos o conjunto de pontos experimentais, é calcular esses 4 somatórios e você consegue calcular o valor preciso, exato, para os coeficientes A e B. Para a gente mostrar um exemplo de como fazer esse cálculo, vamos pegar esse exemplo que está aqui. Nesse exemplo, nós temos uma situação que envolve ondas aqui, onde nós estamos relacionando o comprimento de onda com a frequência da onda. A relação teórica é esta aqui, comprimento de onda lambda é igual a velocidade dividido pela frequência. E esse exemplo aqui, eu vou utilizar ele para duas coisas. Primeiro, para mostrar como nós podemos, então, aplicar essas relações da regressão linear. E, por segundo, para mostrar como se faz um processo chamado de linearização, que nós vamos ver em seguida aqui. Se nós olharmos então para essa situação, deixa eu ler para vocês aqui. Em uma experiência para determinação da velocidade do som no ar, V, na qual se mediu o comprimento de onda lambda em função da frequência f. Então vejam, aqui diz aqui que foi medido o comprimento de onda lambda em função da frequência. Então a frequência foi arbitrada, essa seria em princípio a nossa variável independente, e o comprimento de onda é a nossa variável dependente, y. Então vamos lá, foram obtidos os dados da tabela a seguir. A relação teórica esperada é essa que eu falei para vocês. Então se nós fizéssemos isso em princípio, de pegar a nossa variável independente, que seria a frequência, e fazer um gráfico de lambda, o comprimento de onda em função da frequência. O que nós obteríamos é esse gráfico aqui. Lambda não tem uma relação linear com a frequência. O gráfico não é uma reta.
Isso já era de esperar pela relação funcional, né? A gente sabe que a relação teórica diz que lambda é igual a V dividido pela frequência. Então isso não é uma reta. E o que nós vamos fazer aqui é uma linearização. Nós vamos linearizar à força esse problema. Em diversas situações nós podemos fazer isso, e quando nós pudermos, essa costuma ser a nossa preferência. Então, se nós pegarmos essa relação e compararmos com a equação de reta, y igual a mais bx, nós podemos comparar termo a termo de modo a fazer uma linearização. Então vamos lá. O nosso y, a variável dependente, vai ser o comprimento de onda lambda. Então, y igual a lambda. O nosso x, nós em princípio poderíamos pensar que seria a frequência, mas daí não é uma reta. Então, comparando aqui, o nosso x, a variável independente, nós podemos escrever ele como sendo 1 sobre a frequência. Né? X igual a 1 sobre f. Comparando ainda, né, o coeficiente linear A, ele vai ser o que está somando nessa relação, não tem nada, então o nosso A esperado é 0, e o coeficiente B é o que multiplica a variável independente. Então, B é igual a velocidade V. Então, essas relações aqui é o que nós chamamos então de linearização. Como nós tivemos que fazer uma troca de variável x por 1 sobre f, quando nós fazemos, então, essa linearização, nós temos que fazer uma nova tabela de dados, que é essa aqui, a tabela linearizada, a tabela após a linearização. Então, aqui nós vamos calcular o valor de 1 sobre f. Como os valores da frequência eram grandes, aqui iam de 100 até 1000, quando nós fazemos 1 sobre f, nós devemos manter o número de algarismos significativos, né, que aqui eram quase todos com 3, um aqui com 4, mas é quase chegando a 4, né? Todos os valores aqui de 1 sobre f foram escritos então com 3 algarismos significativos e foi utilizado aqui um fator multiplicativo 10 na menos 3, como os valores eram pequenos. E o lambda, né, a variável que está no nosso eixo y é a mesma, então foi repetida aqui embaixo. E o que nós vamos fazer então agora seria fazer o gráfico com essa tabela linearizada e fazer então a análise por regressão linear com esses pontos da tabela linearizada. Aqui eu repeti novamente aqui as relações tanto para o cálculo do coeficiente A quanto do coeficiente B, e aqui está a nova tabela linearizada. E o que nós temos que fazer agora, então, é calcular aqueles 4 somatórios que eu falei para vocês. Também, além dos somatórios, vai o número de pontos n grande aqui, que nesse caso é 6, temos 6 pontos experimentais, e agora é calcular os somatórios. Então, o somatório de xi é você pegar toda a coluna x, que é essa aqui, 1 sobre f, não esqueça um fator multiplicativo, então vai ser somar todos os x. Então, 1,00 vezes 10 a menos 3, mais 1,25 vezes 10 a menos 3, e assim por diante. Isso vai te dar um valor. Também aparece aqui o somatório de xi ao quadrado. Então é esse somatório aqui elevado ao quadrado, não é um somatório independente. O outro somatório independente é este aqui, o somatório de todos os valores de x ao quadrado. Então vai ser esse valor aqui, 1,00 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, mais este aqui ao quadrado. Isso vai te dar outro valor. O somatório de todos os yi, então pegar todos os valores de y, somar, dar um valor, e depois pegar cada par coordenado e fazer a multiplicação entre eles e somar. Então vai ser x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 e assim por diante você tem o outro valor aqui. Então com esses 4 somatórios, o que você vai fazer vai ser substituir na relação, né, aqui você tem aqui, né, um somatório vezes o outro somatório menos o produto desses 2 somatórios e assim por diante, né, calculando numerador e denominador. Isso vai te dar então um valor que está aqui, menos 0,00081, isso aqui tudo. Eu já vou dizer como é que você vai considerar o número de casas aqui. E a mesma coisa para o B, você efetua aqui os cálculos e encontra um resultado. Quantas casas é que você deve utilizar algarismos significativos? A resposta para isso, você deve olhar para a sua relação. O A, na verdade, ele corresponde ao valor de y quando x igual a 0. Então,
para o valor de A, você vai utilizar o número de casas decimais que você tem no seu eixo Y. O eixo Y de vocês é o comprimento de onda. Você tem 4 casas depois da vírgula, 4 casas decimais para todos os pontos, então aqui você vai arredondar na quarta casa decimal. Né? 1, 2, 3, 4. Você vai arredondar aqui no 8. Então, a resposta que você vai escrever é menos 0,0008 metros. E em relação ao B, o B a gente já viu antes que ele é ΔY por ΔX, então ele vai ser uma divisão, né, entre valores de Y e X. Então, para esse caso aqui, você vai utilizar um número de algarismos significativos na sua tabela. Quando você olha aqui, Y tem 4 algarismos significativos, alguns com 5. E X você tem 3 algarismos significativos para todos os valores. Então vai de 3 até 5, a maior parte tem 3 ou 4 algarismos significativos. Então você poderia utilizar, se você for mais conservador no erro, pode usar 3 algarismos significativos para B, ou pode usar 4, que é a média aqui do que você tem na sua tabela. 5 já é exagerado. Então 3 ou 4 aqui nesse caso. Então nós poderíamos escrever aqui 345, arredondando aqui, metros por segundo, ou também você pode escrever 345,2 metros por segundo. Os dois valores são aceitos. E bom, então você já tem os valores de A e B para escrever a melhor reta. Então nós podemos escrever, a nossa melhor reta seria isso aqui, y igual a menos 0,0008 mais 345,2x. Aqui eu até coloquei com 4 algarismos significativos aqui o valor de B. E se nós tínhamos desenhado anteriormente então os pontos experimentais em papel milimetrado, agora nós podemos, com o cálculo da melhor reta, desenhar a melhor reta nesse mesmo papel. Para fazer isso, nós vamos pegar 2 pontos arbitrários. O que eu costumo fazer é pegar um ponto mais ou menos no início aqui do gráfico e o outro mais no final. E daí você vai arbitrar um x, né, um x arbitrário aqui, e você introduz na relação. Com o valor de A e B calculado, você calcula o Y. E daí, com isso, você vai desenhar um primeiro ponto para a melhor reta e depois você pega um outro ponto de X, né? E daí você calcula o seu Y correspondente. Então, né, você vai utilizar a reta de ajuste que você calculou, os coeficientes A e B, você arbitra o valor de x, calcula o y correspondente, faz isso para 2 pontos, e daí você pega uma régua e liga os 2 pontos, né, que você calculou. Com isso você tem a melhor reta de ajuste desenhada no seu gráfico. Então, esse método de regressão linear, ele é bastante simples, ele é analítico de fato, ele é um método que sempre converge, você sempre tem uma solução, desde que você tenha 2 pontos ou mais. E então você pode fazer esse cálculo à mão, como nós fizemos. É claro, né, que fazendo o cálculo à mão você tem a chance de errar, você tem diversos cálculos para fazer, diversas operações, e nós sugerimos que você utilize algum método para automatizar isso. Você pode até inclusive utilizar um aplicativo para smartphone que vai te dar exatamente o mesmo resultado, né, que se você fizer o cálculo à mão. O que nós sugerimos é que você use uma calculadora científica. A calculadora Casio FX82 é bastante popular e ela faz isso muito bem, né? Ela tem uma rotina para fazer o cálculo de regressão linear. Se você quer saber como fazer a regressão linear nessa calculadora, clica no link aqui do lado, nós temos um vídeo explicativo. E nós vamos sugerir a vocês utilizarem então um computador para você utilizar um software que nós escolhemos aqui, o SciDavis, que é um software bastante bom para você fazer a análise de dados científicos, e nós temos aqui também um link, né, tanto para você baixar, quanto um vídeo explicativo de como usar esse software para você fazer a regressão linear. Além da regressão linear, nós podemos fazer mais coisas, né? Até a própria calculadora da Casio faz ajuste de funções não lineares, algumas poucas, e no software SciDavis você pode utilizar as funções embutidas ou mesmo escrever a sua função para fazer um ajuste não linear.
certo? Então, se você quiser saber como utilizar esse software, né, para você fazer funções não lineares embutidas ou você escrever, você pode acessar aqui o link aqui embaixo, onde nós então temos um vídeo para explicar isso aí.